Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos conversar um pouco hoje sobre a mística cristã. E vocês sabem que eu gosto do monge trapista, que foi monge trapista, Thomas Merton. Vamos estudar a partir deste livro, Na Liberdade da Solidão. Então convido a você a ver algumas partes deste livro. Eu penso que vai ser de riqueza para nós. Você pode estudar comigo e a partir daquilo que eu achar interessante eu vou comentando com você. Então, na liberdade da solidão, aspectos da vida espiritual, parte 1. São textos curtos que Thomas Merton escreveu aqui. Então, para nós é bom porque dá para a gente refletir e ficar ruminando, né, trazendo à mente novamente. Vamos lá? Espero que te ajude aí na sua meditação pessoal. Não há na vida espiritual desastre que se compare ao de se ver imerso na irrealidade. Vamos guardar isso aqui. Esse é o desastre. Pois a vida se mantém e é em nós nutrida por nossa relação vital com as realidades que se encontram fora e acima de nós. Quando nossa vida se nutre de irrealidade, morremos de fome. Então a questão que para Thomas Merton está chamando algo aqui de irrealidade. Morremos de fome quando nós ficamos nessa irrealidade. Não há maior desgraça do que confundir essa morte estéril com a verdadeira e frutuosa morte pela qual entramos na vida. Parece confuso, né? Vamos com calma. Vamos lá, o que quer dizer com isto? A morte que nos dá entrada à vida não é uma fuga à realidade. Olha que coisa interessante, né? Muitas críticas à mensagem cristã dizem que nós cristãos negamos a realidade. Pode ser que muitos cristãos, não entendendo a mensagem, pode fazer isso, né? A morte que nos dá entrada à vida não é uma fuga à realidade, mas um dom total de nós mesmos, que inclui uma completa entrega à realidade. Então, a mística cristã, isso que nós estamos chamando de mística, nós também estamos estudando aqui neste canal a mística franciscana, é uma entrega total à realidade. Não é fuga da realidade para um mundo fantasmagórico, ou um mundo que eu criei na minha cabeça, um mundo platônico, não é nada disso. Começa pela renúncia ilusória à ilusória realidade que as coisas criadas adquirem. Então quer dizer que as coisas criadas, sendo concretas, elas podem adquirir uma irrealidade para nós. Presta atenção que não é um problema das coisas em si, mas é como nós lidamos com as coisas do mundo. Quando consideradas apenas em relação aos nossos egoístas interesses particulares. Tá vendo? Este aqui que é em realidade, quando nós criamos ou estabelecemos uma relação, por exemplo, de posse, de domínio sobre as coisas. Antes de podermos ver que as coisas criadas, em especial as materiais, são irreais, devemos ver com clareza que são reais. Vamos lá. Pois a irrealidade, aqui ele destaca, entre aspas, das coisas materiais é apenas relativa à maior realidade das coisas espirituais. Agora, o que será coisas espirituais, né? Bom, as coisas reais, elas existem por si mesmas, né? Elas são o que são. Nós a tornamos irreais quando nós mantemos certas relações equivocadas com as coisas. Então, existe uma forma de relacionar com as coisas que é espiritual. Vamos lá? Iniciamos a renúncia às criaturas afastando-nos delas e considerando-as como são em si mesmas. Este afastamento não é negação.
Este afastamento é considerá-la como elas são. Assim penetramos em sua realidade, atualidade e verdade, que não podem ser descobertas sem que as tenhamos colocado fora de nós. Delas nós nos distanciamos para vê-las em perspectiva, ou seja, desapegar das coisas para ver as coisas como elas são. Não podemos ver as coisas em profundidade enquanto as afagamos a ela nos agarrando. Vamos dar o exemplo mais claro, né, do dinheiro, por exemplo. Como é que nós poderemos usar das coisas materiais aí, até o dinheiro, de forma desapegada? Não vivendo uma vida de ganância, achando que a vida está no dinheiro, né? A vida real, que realiza real está no dinheiro. Quando delas abrimos mão, começamos a apreciá-las como são em realidade. Só então podemos começar a ver Deus nelas. Ou seja, as coisas que os homens criam, eu e você, as mulheres criam, pode sim ser úteis. A tecnologia, por exemplo, o automóvel, nós podemos usar bem dos automóveis, né? Claro, são úteis. O celular, né? Tudo isso é bom quando usamos bem. Uma faca, por exemplo, uma faca é boa, né? Uma faca bem amolada é boa para cortar carne, né? Legumes, talvez uma faca maior para cortar um osso, às vezes para apanhar uma fruta, descascar uma fruta, né? Mas também ela pode ser má, quando usamos ela para o mal, né? Ou para atitudes más. Somente quando encontramos nelas podemos iniciar os primeiros passos no caminho da contemplação obscura, no fim do qual estaremos aptos a achá-las nele. Somente quando encontramos nelas podemos iniciar os primeiros passos no caminho da contemplação obscura. Contemplação obscura, né? Que é contemplação, e agora ele fala de contemplação obscura, aí dificulta mais para a gente. Na nossa catequese, nosso caminhar cristão hoje é muito anêmico, né? Para entender, às vezes, ou para adentrar, não só entender com a razão, mas adentrar neste mundo de contemplação. Aí fica confuso para a gente, né? Mas vamos com calma, eu penso que vai clarear pouco a pouco. Pelo menos, podemos dizer, de forma subindo o primeiro degrau, né? Vamos ter humildade nesse caminho da contemplação, porque realmente é difícil. É difícil porque é fácil, né? Os padres do deserto acreditavam que a solidão fora criada por Deus, como um valor supremo a seus olhos, precisamente porque não tinha valor aos olhos dos homens. A aridez do deserto era um lugar que jamais seria estragado pelos homens, porque nada possuía para lhes oferecer, nada tinha para atraí-los, nada havia a ser explorado. O deserto foi a região em que o povo escolhido peregrinou durante 40 anos, onde Deus só dele cuidou. Podiam ter atingido a terra prometida em poucos meses, se tivessem dirigido diretamente a ela. Mas Deus planejara que aprendesse a amá-lo no deserto e que se lembrariam sempre do tempo passado na solidão, com o tempo idílico de sua vida como ele só. Então Deus ensinou o povo a amá-lo no deserto. O deserto foi criado simplesmente para ser o que é, não para ser transformado pelos homens em algo diferente. O deserto é o que é. Assim também a montanha e o mar. O deserto é, portanto, o lugar lógico da habitação para o homem que não procura outra coisa senão ser ele próprio. Então, o deserto é o lugar de ser si próprio. Isto é, uma criatura solitária e pobre, dependendo unicamente de Deus, sem nenhum grande projeto,
que se interponha entre ele e seu Criador. No deserto não tem nada, né? É para ficar nessa condição, para perceber a sua condição. Não tem nada, não sou nada. E aí é justamente que ele pode, sem nenhum grande projeto, interpor entre ele e seu Criador. O valor do deserto, né? Bonito falar, né? Difícil de viver. Este é, pelo menos, a teoria. Há, contudo, outro fator. Primeiramente, o deserto é o lugar da loucura. O deserto é o lugar da loucura. Depois, é o refúgio do demônio. Lugar de loucura, refúgio do demônio. Lançado no deserto do Alto Egito para vaguear pelos lugares áridos. A sede faz o homem enlouquecer, e o demônio é um louco, devorado pela sede de sua própria excelência perdida. Perdida porque nela se fechou, excluindo tudo mais. Perceba aqui que essa imagem do demônio não é simplesmente o demônio externo, tá, gente? Olha aqui, a sede faz com que o homem enlouquecer. E o demônio é um louco devorado pela sede de sua própria excelência perdida. Quando nós achamos que somos grandes coisas, né? Temos o poder por nós mesmos, podemos nos assemelhar ou às vezes ser esse demônio, né? Que perdeu, que no deserto a gente perde todas as máscaras, todas as imagens, todos os elogios, né? Lá nós somos o que somos e nada mais. E aí também pode ser lugar de graça, mas também pode ser lugar de loucura. E aí as tentações, nós vemos no Evangelho, né, que Jesus foi tentado no deserto, o povo foi tentado no deserto, pode ser local de loucura e de perda de si mesmo. E o demônio fica louco porque percebeu a perda da sua própria excelência, perdida porque nela se fechou, excluindo tudo mais. O homem, portanto, que se dirige ao deserto para ser ele próprio, deve tomar cuidado para não enlouquecer e se tornar servo do que ali habita num estéril paraíso de vácuo e de raiva. Thomas Merton, ele tem assim uma visão realista do mundo, do homem, do mundo cortantes, né? Ele é extremamente realista. Não é pessimista, realista. Então, o homem, portanto, vamos de novo, que se dirige ao deserto para ser ele próprio, olha só, deve tomar cuidado para não enlouquecer e se tornar servo do que ali habita num estéril paraíso de vácuo e de raiva. Imaginemos nós, eu aqui, fazendo um vídeo para o YouTube, você ir assistindo, e a gente não ter essas máscaras, essas personas, né? Por exemplo, eu professor, eu teólogo, eu psicólogo, eu padre, né? Cheio de coisas, cheio de eu, né? Mas nada disso né? O que é, em primeiro lugar, é aquilo que Deus me constituiu, né? Em primeiro lugar. Me criou, me amou, aquilo que eu sou e que você é, na verdade mais profunda. E não pelos cargos, pelas funções, não. São serviços, são coisas do mundo que podemos usar, mas que está aquém do nosso eu verdadeiro, que Deus ama e está tão próximo. Todavia, consideremos os desertos da época atual. Que são? Que são os desertos da época atual? Que são? A aurora de nova e terrível criação, o lugar de experiências por meio das quais o homem tenta descriar o que Deus abençoou. Hoje, no século da maior realização técnica do homem, o deserto, enfim, atinge sua importância particular, né? No meio dessa criação tão grande que o homem fez, né? Construções, prédios, pontes, tecnologias, armas de destruição, ciência super avançada. O homem não tem mais necessidade de Deus. O homem e a mulher sentem que não tem mais necessidade de Deus,
pode viver no deserto com seus próprios recursos. Ele criou para si mesmo os recursos. Pode construir ali suas fantásticas cidades protegidas contra ataques, cidades de experimentação e vício, as cidades de miragem, vamos lembrar Las Vegas, né, uma boa imagem para isso, que surgem repentinamente no deserto. Não são mais imagens da cidade de Deus descendo do céu. Estou um pouco fora do vídeo, desculpa, gente. Nem mesmo são réplicas da grande torre de Babel, que um dia se elevou no deserto de Sanar, para que o homem pudesse tornar seu nome célebre e atingir o céu. São sorrisos brilhantes e sórdidos do demônio na face do deserto, cidades que abrigam segredos, em que cada qual exerce espionagem sobre seu irmão, cidades em cujas veias correm como sangue artificial o dinheiro, de cujo seio sairá o último e maior instrumento de destruição. Então o homem cria esses aspectos magníficos, mas como diz uma música, cria monstros da sua própria criação, que leva à sua própria destruição. Podemos nós assistir ao desenvolvimento dessa cidade sem fazer algo para purificar nossos corações? Quando o homem, seu dinheiro e suas máquinas rumam para o deserto e lá se estabelece, não para, como Cristo, lutar contra o demônio, mas acreditando nas promessas desde de poderio e de opulência para adorar sua angélica sabedoria, então o próprio deserto se transporta para toda parte. Então, gente, o deserto, né, como Thomas Merton está dizendo aqui, já não é um local físico como nós estávamos pensando, né? Assim, se a gente, quando nós ouvimos as Sagradas Escrituras, e imaginamos um lugar de areia, quente, calor, pouca ou nenhuma vegetação, né? Falta de água. Não, o deserto está por toda parte, porque o homem e a mulher se acham autossuficientes, não necessitados de Deus. Todo lugar se torna o deserto, todo lugar é solidão, em que o homem deve fazer penitência, combater o adversário e purificar seu coração na graça de Deus. Então é o tempo propício, é o lugar propício agora na sua cidade, na minha cidade, onde eu moro, na sua família, na minha igreja, tudo é o lugar propício. O deserto é a morada do desespero. Mas espera aí, ao mesmo tempo que fala que o deserto pode ser possibilidade de encontro, ele está por todo lugar e ao mesmo tempo é o lugar do desespero. Atualmente o desespero se acha por toda parte. O deserto está por toda parte e o desespero também. Não pensemos que nossa solidão interior consiste na aceitação da derrota. Olha que coisa interessante, né? Como se o desespero tivesse ganhado. Não pensemos que a nossa solidão interior consista na aceitação da derrota. Não consiste nisso, não. Não podemos evadir, fugir, seja do que for, consentindo tacitamente em sermos derrotados. O desespero é um abismo sem fundo. Não pensemos em fechá-lo, permitindo e tentando depois nos esquecer que consentimos. Vamos lá com calma que a gente vai entender isso. Vamos lá. Nisso, portanto, consiste nosso deserto, viver em face do desespero, mas sem o consentir. Gente, a mística de Thomas Merton, ela é profunda, tá? Não se assuste, vamos com calma. Né? Como assim a gente falar de fé e ao mesmo tempo de desespero, né? É porque a fé, ela é como um barco no alto mar. O mar é profundíssimo e aquele barco pequeno sobre o alto mar. E ali o homem, por graça de Deus, neste barco rema e chega ao porto. Mas é nesta caminhada. Então, quando estivermos aqui, estamos neste barco, né? Caminhando neste mar. Então,
consiste nosso deserto, viver em face do desespero, mas sem consentir. Ou seja, perante os sinais de morte, de falta de esperança que nós encontramos no mundo, não desistir, não se entregar, mesmo que o desespero, a violência, a luta contra a vida, a morte em todo lugar, a guerra, né, as drogas, a violência, esteja em toda parte, nós não iremos consentir, ou seja, não adentraremos, não faremos estas coisas, né? Mesmo sabendo que elas estão por toda parte. Pisá-lo, esmagando-o debaixo da cruz, lutar incessantemente contra o desespero. Essa luta é nossa solidão. Essa luta é nossa solidão, por quê? Porque o mundo esqueceu de Deus. O mundo não sabe o que é mais esta luta, né? Está envolvido na sua própria imagem, como Narciso, que contemplou a sua imagem e se apaixonou por si mesmo. Então, o homem e a mulher estão encantados por si mesmos e esquecem do seu Criador. Lutamos corajosamente, encontraremos Cristo ao nosso lado. Então aqui é uma cooperação, né, gente? Temos que sair daquela mentalidade, Deus vai fazer tudo por nós. É preciso olharmos esta realidade que Thomas Merton está trazendo para nós e ter consciência dela, observar, ter o mal diante de si, né? Como aquele trecho das Escrituras, né? Fizeram um banquete diante do meu inimigo. Ou seja, banqueteamos diante do inimigo. Se lutarmos corajosamente, encontraremos Cristo ao nosso lado. Se não podemos encará-la, jamais o encontraremos. É preciso encarar esta realidade. Muito bem, isso foi essa primeira reflexão deste livro, Na Liberdade da Solidão, do Thomas Merton. Espero que tenha contribuído com você também. Você possa comprar este livro para você meditar. Penso que tem ele nos sebos. Eu não sei se tem ainda, está vendendo na livraria ou se saiu de edição. Mas você com certeza pode encontrar nos sebos virtuais. Então, boa aí reflexão, boa leitura, e a gente se encontra num próximo vídeo sobre a mística de Thomas Merton. Tchau, fique com Deus e até mais.